A gente está o tempo todo sendo julgada de alguma forma. Se tu é jovem e se veste como adulta demais. Se tu é mais velha e não se comporta como uma senhora deveria se comportar. Se tu é magra demais ou se tu é gorda demais, se mostra demais ou se esconde de menos, sempre vai ter algum julgamento, algum tipo de opinião sobre isso. Nesse vídeo, eu quero te mostrar com exemplos reais como o julgamento alheio pode acabar se tornando uma prisão invisível. E a gente só se liberta quando a gente começa a viver o nosso amor próprio como a nossa base e a viver, assim, a nossa vida mais autêntica. De forma bem objetiva, o julgamento é uma avaliação feita a partir dos nossos critérios pessoais. Ou seja, é a opinião que alguém forma sobre algo ou alguém. E muitas vezes é sem conhecer, sem contexto e sem compaixão. E quando se trata de mulheres, essa régua do julgamento, ela é muito mais distorcida, muito mais opiniosa e muito mais cruel. Às vezes, essa régua também é bem contraditória. Porque, infelizmente, o julgamento em relação às mulheres, ele vem muito carregado de controle. O que a gente pode usar, o que a gente pode fazer, o que a gente pode sonhar, o que a gente pode alcançar. Isso vindo de um contexto muito mais antigo, de quando a gente não tinha escolhas, quando a gente não tinha nem direito de ter a nossa própria opinião. Para tu entender como esse padrão é impossível de agradar, eu quero te trazer aqui alguns exemplos reais. Primeiro, eu trago a Madonna, uma senhora de mais de 60 anos que ainda canta, dança, se apresenta, faz shows para milhões de pessoas e por isso ela é considerada uma mulher que quer ser jovem para a idade dela. Mas ao mesmo tempo, quando ela se esconde, quando ela descansa, aí ela está sendo recatada demais e está sendo uma velha senhora cansada. Outro exemplo é a atriz Millie Bobby Brown. Acho que hoje ela está com 21 anos e ela está sendo julgada por se vestir como uma mulher de 40 anos e por isso ela já está sendo mal falada por querer parecer uma mulher mais velha, por querer se vestir de maneira sofisticada e sensual demais para a idade dela. Também está sendo bem julgada porque ela casou com 20 anos e isso seria uma decisão para uma mulher muito mais velha. Outra que eu trago como exemplo é a cantora Rihanna. Na verdade, faz tempo que ela não canta, mas tudo bem. Ela está sendo criticada no momento porque ela está tendo um filho atrás do outro e quando ela engravida, ela engorda. Veja só! Então ela está sendo criticada e julgada porque agora ela está gorda demais para uma grávida. E antes de ser mãe, ela era julgada porque ela estava magra demais para uma mulher que se expõe em público. Outro exemplo muito conhecido é a cantora Anitta, que é um fenômeno no Brasil. Essa mesmo, não sei nem a lista de julgamentos que ela deve receber, mas vou trazer aqui o mais comum. Ela é muito julgada por se mostrar demais, por daí ser vulgar. Ao mesmo tempo, quando ela quer ser levada a sério, ela fala de assuntos sérios, das empresas que ela participa como sócia, como empreendedora, aí as pessoas falam que ela está se achando demais. Ou seja, tu não pode ser sexy e sensual, tu não pode ser inteligente e investir em empresas. De qualquer forma, tu vai ser julgada. Esses são só alguns poucos exemplos, a lista aqui poderia ser gigante, mas o que acontece é que a régua do julgamento, ela vai ser sempre injusta. E aqui eu estou trazendo o exemplo das famosas, mas a verdade é que isso acontece muito mais no nosso dia a dia do que só com elas. É que com elas a gente vê mais ali na cara, tá muito exposto. Mas acontece com a gente todos os dias em casa, no Instagram, no trabalho, na rua, onde quer que a gente esteja convivendo, os julgamentos vão surgir. O julgamento não vai parar. Infelizmente, a sociedade e a nossa cultura sempre vai ter algo a dizer. Mas aí tu pode decidir o quanto disso, o quanto desse tipo de julgamento, o quanto desse tipo de crítica, opinião alheia, vai afetar a tua vida. E para não te afetar tanto, é por isso a importância de ter o amor próprio como a tua base forte e segura. E agora, vem a coisa mais importante dessa reflexão. Quando tu constrói o amor que vem de dentro, que não depende da validação que vem de fora, tu começa a se vestir como quiser, a falar do jeito que tu quiser, a pensar as coisas que tu quer pensar, a tomar as atitudes, a escolher por ti e não pensando no que vai agradar os outros. Tu começa a sonhar grande, tu começa a se sentir mais livre e muito mais autêntica. Porque tu entende que ser tu mesma vale muito mais a pena do que tentar se esforçar, do que tentar ser
um padrão de mulher ideal que foi inventado por essa cultura que não enxerga a mulher da maneira que ela deve ser vista. Tu deixa de lutar para ser aceita pelos outros e começa finalmente a lutar para viver a tua vida autêntica, para ser quem tu realmente é. Tem uma pergunta que mudou a minha vida e eu quero deixar aqui para ti como uma reflexão também. Tu prefere ser julgada ou tu prefere seguir se desrespeitando simplesmente para agradar esse padrão de julgamento que foi colocado nas mulheres? Quando a gente faz essas escolhas pensando em caber num formato, caber num padrão para agradar as pessoas, para não desagradar por ser quem a gente gente acaba de alguma forma se abandonando. E não é isso que acontece quando a gente tem o amor próprio como nossa base. Mas quando a gente começa a se respeitar, mesmo com os julgamentos ainda acontecendo, começa a nascer dentro da gente um poder que ninguém mais tira. Cada mulher é única e a sua vida tem que ter a tua cara, o teu tempo, o teu ritmo, as tuas escolhas. Desde que tu não esteja desrespeitando ninguém, tu pode tudo. Tu vai ser julgada se tu for autêntica. Tu vai ser julgada se tu tentar agradar demais. Tu vai ser julgada se tu mudar, se tu não mudar, se tu ousar, se tu se calar. Então, minha querida, escolha ser você independente dos julgamentos. Porque não tem prisão maior, estagnação maior do que viver presa na opinião dos outros e no medo, no receio do que os outros vão pensar. O amor próprio, ele infelizmente não é um super-herói, ele não vai tirar os julgamentos do mundo. Ainda não chegamos nessa fase. Mas ele com certeza vai ser um apoio forte e seguro para continuar a tua vida, para tu continuar vivendo autenticamente, mesmo com esses julgamentos vindo até você. Vai chegar um certo ponto em que os julgamentos não vão nem mais fazer sentido, não tem mais a ver contigo. Então, muita coisa vai entrar e sair muito rapidamente da tua vida. Eu espero que tu escolha te amar tanto, mais tanto, mais tanto, que esse tipo de julgamento ele não vai fazer nem cosquinha na tua vida. Porque tu merece viver a tua vida autêntica e plena. Então me conta, esse assunto faz sentido para ti? Tu acha que é uma conversa que vale a pena? Tem algum julgamento que te acompanha até hoje, que meio que te dá uma travada, te deixa meio estagnada? Tem alguma escolha que tu tá deixando de fazer por medo de ser julgada? Eu espero que esse vídeo tenha feito sentido. Esse assunto é bem importante para nós mulheres. Julgamento tá chovendo aí, ó, de graça, né? Então a gente precisa entender como se sentir segura, como se sentir mais forte para que isso não faça nem mais sentido na nossa vida. Eu espero que compartilhe com outras mulheres para a gente continuar conversando. Por favor, deixe um comentário aqui embaixo para a gente continuar essa conversa e eu te vejo num próximo vídeo.